Fala pessoal, beleza? Fala aí, Flávio, áudio tá ok? Boa tarde, fala Monique. Galera chegando em peso aí. Bom, acho que o áudio tá ok, já deram ok, já deram um joinha. Fala Monique, tudo Oi, bem? tudo bem? Tô te ouvindo bem aqui, tá me ouvindo bem aí? Eu tô. Aqui tá tranquilão. Beleza. Então, seguinte, a gente já veio falando aí ao longo da semana passada, e é um assunto que acho que interessa a todo mundo, não só a quem está no mundo do trading aí, só nos investimentos, mas a gente vai puxar, obviamente, para o nosso lado, né? Claro. Falar aí sobre a questão de como cultivar aí bons hábitos e principalmente bons hábitos de alimentação, de exercício, de cabeça, para ajudar a gente a performar bem aí na bolsa. Afinal de contas, até faço a comparação que é, operar, ser trader é como se fosse um atleta ou de alta performance, um artista de alta performance. Tem que estar Exato. sempre trabalhando no máximo Do do seu máximo. mental, e, enfim. E aí eu queria pegar essas dicas aí com você. O que a gente pode trazer aí para a galera que está nessa vida de trader e quem não está também, mas que quer pegar dicas para melhorar aí a Com sua certeza. parte como sua vida como um todo. Então, deixa eu apresentar a Monique, né? Monique, nutricionista clínica, tem um Instagram aí muito top, aí sugiro aí também o pessoal seguir. Todo dia trazendo dica bacana também não só de alimentação, mas realmente de vida saudável, né? Estilo de Então vida. fala um pouquinho, isso aí, fala um pouquinho de você e já pode trazer as dicas aí pra gente. Pessoal, boa noite. Eu sou Monique, como o Thiago apresentou, né? Nutricionista. É, Trabalho muito no contexto. Acho que tá dando eco para vocês ou não? Para mim tá dando eco aqui. Não, Não? Então tá bom. Tá pra mim bom. tá bom. Eu trabalho muito no contexto do estilo de vida saudável, né? Não tem como a gente mexer, modular uma parte sem acabar mexendo a outra. Estamos conectados, né? A nossa saúde como um todo. Então, acabo trabalhando sempre com mente, corpo, né? A gente adaptar uma rotina que seja, como o Thiago falou, trabalhar, fazer com que o nosso corpo trabalhe na alta performance. E isso é o que realmente um trader, né, faz todos os dias, como você falou. E a gente sempre buscar que a mente, que o corpo estejam conectados para poder trabalhar no nosso melhor nível é muito importante. Quando o Thiago me chamou, né, para a gente fazer a live, às vezes a gente não associa. E eu falo isso porque temos experiências, né, em consultório, em vida, com amigos, que acabam não associando. Poxa, mas um trader, por que ele precisa cuidar da mente? Por que ele precisa cuidar do corpo, né? E isso está muito relacionado, está muito casadinho, né? A gente pegar e colocar ele para trabalhar de uma forma melhor é muito importante. E aí você acaba tendo bons resultados, né? Aliando o Thiago com a mente boa, trabalhando o seu corpo, colocando o seu corpo em exercício, isso aí melhora muito a performance não só do trader, como no nosso dia a dia. Às vezes, simples coisas, né, que você consegue mudar no seu dia a dia, como melhorar a tua rotina do sono, como melhorar a tua alimentação em poucas mudanças, você já consegue ter uma performance melhor. Hoje mesmo eu estava conversando com um paciente que ele falou que anda muito cansado, muito fadigado. E isso tem total relação com a alimentação, com as horas de sono, com a falta de exercício. Incluir isso durante o teu dia é muito importante, né? Eu Monique, acho. só pedir para você ou botar o fone ou então abaixar um pouco o volume, que tá dando um pouquinho de eco. O Tá, pessoal então comentou calma. aí. Baixa aqui. Ver se melhorou. O pessoal aí quiser dar um Melhorou. feedback. Porque qualquer coisa eu pego o fone ali, mas vê se melhorou. Baixei um pouquinho. Como estou de fone, não estou percebendo eco. Mas algumas pessoas aí realmente comentaram. Tá, Bom, vai enquanto me o pessoal falando. não dá o Qualquer coisa eu feedback, levanto.
lá e pego o fone. Pessoal, Tá bom, ok melhorou. agora? Melhorou Ah, aí, agora o galera. pessoal tá falando que Beleza. tá ok. Então Então, vamos. bom, eu já te contei um pouco aí da rotina da maior parte do pessoal que opera, que fica nesse vício praticamente, né? É, bom, a maior parte do pessoal que opera, que fica focado no day trade, fica praticamente sentado o dia inteiro não, mas vai, o pregão começa às 9 horas, ou a parte de índice futuro, dólar Entendeu? futuro, vai até às 6. Quem opera só ações vai operar de 10 até as 5. Então, mais o pessoal que acaba sentando já no computador antes, seja para se inteirar das notícias, pegar um pouco da pré-abertura, vamos considerar aí que a maior parte do pessoal, ou boa parte do pessoal, vai ficar praticamente sentado em frente ao computador aí de 15 para as 9 até 6 horas. Sim. Então já viu que a maior parte do dia praticamente não vê a luz do sol. O que a gente pode trazer para essa galera, além de falar, levanta um pouco da cadeira e vai fazer um exercício, Aham. mas o que a gente pode trazer de coisa assim, bem prática mesmo, porque no final das contas o que a gente é, procura hoje são realmente coisas práticas, porque a gente sabe que na teoria, a gente tem toda aquela É muito teoria, todo mundo já bonito, né? sabe, Mas colocar em fazer prática 2 horas de realmente. exercício por dia, comer Uhum. salada e não sei o Aham. quê. Pô, isso aí todo mundo já sabe. Fazer é difícil. Aham. Isso aí a Com gente compara certeza. muito com o próprio trading. A gente Com tem ali o certeza. sistema bonitinho, sabe o que tem que fazer, mas na hora de fazer não executa, seja porque entrou uma dúvida, seja porque viu uma notícia, enfim. E nesse ponto tem vários paralelos. Então, o que você traz aí de realmente dica prática para a galera dar uma melhorada aí, enfim, por onde você quiser começar, tanto na parte Tá. de físico, de alimentação, quanto de cabeça. Acho que a de cabeça vai ser um assunto mais extenso, a gente pode deixar até mais para o Mais final, né? extenso, né? Então, sabe o que está acontecendo muito? As pessoas, nós que não trabalhamos, né, no trader, que não operamos, que a gente não ficava, né, o tempo inteiro no computador, enfim, eu acho que muitas pessoas hoje se identificam com vocês. Por quê? Porque estão realmente trabalhando de casa. Então, aí a gente já entra num grupo de pessoas que realmente, assim, parece que entrou um pouco isso, essa rotina de vocês de estar dentro de casa, de estar preso ao computador. Muita gente hoje se identifica porque está em home office, né? Porque está trabalhando de casa. E eu acho que essa mudança, essas poucas mudanças que a gente pode fazer no dia a dia, servem para muitas pessoas que hoje em dia já começaram a trabalhar dessa forma, né? Que estão trabalhando em casa e que estão se adaptando à nova rotina, né? Ao novo estilo de vida, aos novos hábitos. Eu falo sempre assim que se você para você começar, né? Eu acho que o ponto base que a gente trabalha em consultório, que a gente trabalha na mudança do estilo de vida, é ter uma rotina. O principal de tudo é você ter uma rotina. Você manter uma rotina vai te ajudar muito. Essa rotina vai fazer com que você tenha uma melhor performance simplesmente por você ter um planejamento. Quando a gente fica muito solto e quando a gente fica sem rotina, é muito mais fácil a gente escolher realmente o salgado, né? Um lanche mais fácil do que quando a gente realmente tem uma rotina, quando a gente tem um planejamento, quando a gente organiza melhor o nosso dia. Então, eu acho que a base, assim, é o planejamento, sabe? É você pensar no dia anterior, né? O que você vai comer, o que você vai fazer, quais são os seus compromissos, quais são as suas horas do dia livre, para que você possa realmente introduzir um novo hábito, para que você possa introduzir um novo alimento, né? Dependendo aí do que você quer alcançar. E a alta É, performance, a gente até trabalha muito. aproveitar só, aproveitando, a gente tem um paralelo muito importante na questão da preparação, né? É justamente até no próprio mundo do trading, mesmo do investimento, é justamente isso. É o Preparar o plano. seu plano, mesmo que o cara seja um day trader, mas ele tem que saber, ele tem que entrar no campo de batalha, vamos dizer assim, sabendo, tendo um plano básico, claro, tendo com a cabeça aberta ali para o imprevisto que surgir, mas ele tem que já entrar sabendo
se acontecer A, vou fazer A. Se acontecer B, vou Exatamente. fazer Y. Ele tem que saber as alternativas que ele tem na mão. E é muito o que você falou. Já tem que preparar o dia anterior, senão vai cair no Cheetos com Coca-Cola e já era, né? É isso. E aí as pessoas não associam que o simples Cheetos com a Coca-Cola, no meio daquela adrenalina, no meio do pregão, no meio do teu dia de investimento, nas tuas decisões, aquela Coca-Cola e aqueles Cheetos pode te trazer um malefício muito grande. Não estou falando nem em questão de saúde, nada disso, mas em questão de performance mental. Quando a gente entra com a gordura, quando a gente entra com os industrializados, quanto mais maléfico, né, o alimento, piora o nosso sistema de neurotransmissores e a gente fica mais lento. A gente não consegue tomar umas decisões mais rápidas. Por exemplo, quando eu tenho que estar muito focada, quando eu tenho que passar o dia inteiro estudando ou focada em alguma coisa, o que eu faço? E o que eu sempre passo para os meus pacientes? A gente trabalhar com uma quantidade de carboidrato reduzida, a gente investir mais em vegetais, em frutas, em nuts, né? A gente usa muito aqueles nuts, as oleaginosas, que são que tem a resposta de melhora cognitiva. Entendeu? Então, assim, as pessoas não associam que às vezes um simples biscoito te deixa realmente com a sensação de mais lenta. Tanto que quando você almoça e você come um prato muito pesado, o que acontece? Você fica com sono. Na hora te dá um up, né? Porque aquela glicose, aqueles alimentos entraram no teu organismo, mas depois te dá aquela sensação de sono. Isso é muito, muito comum em qualquer outro alimento que você consuma. Por isso que quando a gente quer trabalhar com alta performance, a gente trabalha com alimentos in natura, a gente trabalha com alimentos mais saudáveis possíveis. E aí a gente não entra na questão do emagrecimento, nada disso. É simplesmente para melhora de neurotransmissores, para respostas de sinapses nervosas. Isso tudo acaba influenciando no nosso organismo quando a gente entra com aquele biscoito, quando a gente entra com aquele lanche. E às vezes no dia a dia de vocês é tão corrido que realmente passa e você ficou ali. Então, assim, o ideal, água, né, do lado sempre. Chás, eu gosto muito de trabalhar com chás. A gente tem chá verde, que é muito bom para cognição. E aí associar sempre o café. Até perguntaram ali, eu vi se o café pode. O café pode. Café, desde que você não tenha uma deficiência de nutrientes, né, que não tenha uma dificuldade de absorção de alguns nutrientes, o café pode. Mas não é E aquele café desde que com ele não 6 colheres de seja açúcar, não, né? adoçado, né? O problema do café nunca foi o café. O problema do café é o açúcar, né? Que acaba colocando junto do cafezinho. Esse que é o grande problema do café. Mas é o que eu sempre falo, a gente tem que desmistificar isso de não entender o próprio corpo, sabe? O autoconhecimento é muito importante. Identificar os alimentos que quando você come te deixam mais prostrado, alguns alimentos quando te deixam mais cansado. Isso tudo você vai identificando. E aprender realmente a ouvir o nosso corpo quando ele tem fome. Não comer por comer, porque simplesmente está sentado ali e está beliscando, né? Acho que assim, deve ser um costume, né? Ficar ali em frente ao computador e tá beliscando, tá trabalhando e tá beliscando. Então, assim, Não, aprender a ouvir o corpo mesmo quando ele tem fome, quando você tem fome. O teu corpo, ele sinaliza muito, eu sempre falo isso, né? A gente entende quando a gente tem vontade de ir ao banheiro, a gente entende quando a gente tem sono, né? Que a gente precisa dormir, só que a gente não entende quando a gente tem fome. E as pessoas acabam superestimando a fome, né? A gente sempre superestima a fome e subestima a sede. Eu falo que às vezes você nem tá com fome, mas se você beber um copo de água, às vezes você tá com sede, já tá achando que tá com fome. Então, assim, sempre ouvir o teu corpo, sempre entender o que teu corpo tá dizendo. Eu acho que isso já, assim, são algumas coisas que a gente pode ir colocando no dia a dia que são simples, né? Não tem nada de mirabolante, né? Um então, copo de água resumindo gelada, aí, gente. é, eu tô até, na verdade, que eu tô até com a garrafinha aqui, porque como eu falo o dia inteiro, eu já sinto mais sede mesmo. Mais sede, E porque outra fala coisa que também eu muito. sempre tenho do lado, até deixei aqui,
que é um matezinho gelado sem açúcar. Aí, tá vendo? Esse O pode, Thiago está vai dando liberado. exemplo. Eu vou falar pro Thiago o que, que ele tem que fazer lá durante o dia. Ele vai dando exemplo lá na arena para o pessoal poder pegar as dicas. Ó, gente, estou Então, ó, aqui, tô comendo nuts. café sem açúcar, mate, chá verde, Oleaginosas. as oleaginosas. E Mas assim, a são... questão assim, de quantidade, porque tem, assim, óbvio, assim, o foco aqui realmente não é emagrecimento, o foco aqui é performance. É Sim, manter a mente aguçada, a gente está sim. atento para manter a disciplina no trading e a atenção ali na operação. Mas Sim. você, enfim, evitar o excesso, obviamente, né? A gente tem Mas a estudos, tá? Que 30 gramas, assim, uma porção mais ou menos de assim, um meio da mão, né? Fechadinho. De oleaginosas ajuda muito na performance mental. Uma porção de mais ou menos 30 gramas na Mariana ali, ó. Vamos lançar o cardápio do trader. Adorei, Mari. A porção de oleaginosas, 30 gramas durante, assim, ao longo do dia, já ajuda muito na performance mental. É um grande aliado à performance mental. Na sexta pode chá de cevada. Olha, Thiago. Aí é com vocês. Aí é com vocês. Mas, assim, também tem aquela coisa do antes e o depois do pregão, né? Assim, quando vocês estão realmente sentados ali durante o dia, fica difícil de se exercitar, fazer, mas eu acho que sempre manter um caminhar, às vezes está sentindo que está prostrado, que está com sono, ativar a mente é muito importante. Pegar, dar uma volta, levantar, tentar se locomover. As nossas atividades ficaram muito reduzidas, né? Então, assim, a gente já está com déficit de atividades do dia a dia, que antes se fazia e hoje a gente não está conseguindo fazer. Então, já entra essa questão, né, das atividades reduzidas e ainda você ali o dia inteiro sentado, eu acredito que você, ao longo do dia, conseguir levantar, andar, voltar, perceber que está cansado, que está fadigado, dar aprender até a relaxar, né, a poder voltar com mais intensidade, é muito importante isso. É aí que a gente entra muito com a questão do corpo como um todo. Da saúde mental, da saúde do corpo como um todo. Você pegar e se conhecer, entender o teu limite também, entender que naquele momento você não está operando, que tua cabeça não está funcionando tão bem, que teu corpo não está respondendo tão bem, e aí você entrar com talvez um nuts ou um chá, ou aí a gente já trabalha em suplementos também no consultório, tem suplementos que a gente já coloca, o que eu tenho falado muito para as pessoas, assim, isso é uma dica que eu posso dar aqui, porque não tem efeito colateral, né? Não tem nada, e é você usar o ômega 3. O ômega 3, ele tem estudos já de infinitos de melhora da cognição, da melhora da performance mental, da prevenção de doenças neurodegenerativas. Então, assim, mas quando tem que tomar? Para o resto da vida, assim, para sempre, sabe? A ômega 3 é uma fonte muito boa e ela previne várias doenças degenerativas, neurodegenerativas, doenças cardiovasculares, e tem sido um suplemento muito estudado. Então, assim, é mais uma dica de... Acho que quem quer dar um up na saúde pode fazer sem contraindicação. Uma boa. Não, são coisas realmente bem práticas, né? Que foi, enfim, a premissa aí da nosso bate-papo. Acho que são coisas que dá para você ter do lado da mesa ali do computador. Esses breaks, como você falou, é importante. Dar uma paradinha, às vezes tirar um pouco ali a cara de dentro da tela. É importante dar essas paradas de vez em quando. Por mais que doa, às vezes, por day trader. Cara, às vezes eu vejo, Sim, pô, levantei para pegar uma água, voltei, a operação doa. Às vezes acontece, mas acontece. é E é difícil importante dar umas desapegar, né? paradinhas. E eu acho E importante também falar
que assim, claro que em consultório, eu dei um exemplo aqui de um suplemento, mas claro que em consultório a gente trabalha com doses específicas, né? A gente avalia tudo e a gente consegue sim chegar a resultados muito bons, mas o pouco que você consegue introduzir no seu dia a dia, de mudança de estilo de vida, já faz um resultado muito bom. E é você não se frustrar, né? Você não ficar frustrado. Eu acho que o grande pulo do gato, vamos dizer assim, hoje em dia, é você começar aos poucos. A gente já viu que quando você faz altas doideiras, né? De começar o radical, de começar intenso, não, a partir de hoje eu só vou comer legumes e frutas e vou caminhar 2 horas, aquela coisa que a gente falou, né, no começo, que é muito o faz de conta, né? Eu sempre falo para não tirar, por enquanto. A gente introduz sempre. A gente começa introduzindo os bons hábitos e, com o tempo, os hábitos vão para trás. E a gente consegue fazer essa troca gradativa, que é o mais importante do que você pegar e já começar a fazer tudo de uma vez só. Tá aí ainda, Monique? Sua Eu, imagem travou. Tá, eu tô, beleza. O áudio a tava sua rolando, tinha o vídeo travado que para mim. travou. Ah, beleza. Voltou. Então, essa questão do hábito que eu acho muito interessante. Eu imagino que você já deve ter lido também aquele Poder do Hábito, né? Acho que boa Sim, já li. parte do pessoal, se já não leu, conhece. E eu acho que tem uma relação muito interessante, porque o hábito é um processo, né? É como você falou, é o fator do auto se conhecer, você ter a sua leitura, você conseguir identificar, tô cansado, tô entediado, tô com fome, tô com sede, tô com sono. Você identificar isso, ajustar o gatilho e trocar um mau hábito por um bom hábito. Como você Exatamente. falou, às vezes, em vez de pegar ali o chocolate ou a balinha, é pegar um nuts, em vez de É o sei lá, simples, tomar uma né, Thiago? Eu acho que Coca-Cola, a dar gente já uma tem volta. a gente já tem tantas obrigações, tantas coisas, né, que vocês acabam tendo uma responsabilidade muito grande, mexendo com o sistema adrenérgico intensamente todos os dias, produzindo radicais livres, estresse oxidativo o tempo inteiro. E a gente tem que pensar, assim, no antioxidante, a gente tem que pensar, assim, numas frutas vermelhas. Por quê? Porque são alimentos que vão reduzir o estresse oxidativo do nosso corpo e vão fazer com que o nosso corpo trabalhe melhor. Então, assim, são poucas mudanças que a gente vai fazendo que levam a um estágio melhor. Eu sempre falo que não só na vida profissional, mas em toda a nossa vida a gente tem que trabalhar em alta performance, né? Quando a gente se dedica a ser pai, mãe, a gente tem que trabalhar na alta performance, né? Porque você tem que se dedicar àquilo. Então é você ser sempre a sua melhor versão. E é isso que eu bato na tecla com os meus pacientes, sabe? O porquê que você pode levar uma vida mais fadigada, cansada, estressado, se você tem na sua mão a sua máquina disposta a trabalhar em alta performance. E a máquina é o seu corpo. Por mais que vocês operem muito a máquina computador, a gente tem que aprender a operar a nossa máquina mais importante, né? Eu sempre falo isso nas minhas consultas, que o nosso corpo é uma máquina que funciona conforme aquilo que a gente, né, dá para ela. É um carro, se a gente pega e dá uma gasolina de boa qualidade, ele funciona bem. Se a gente dá uma gasolina adulterada, 1 hora ele vai dar ruim, né? Aí ele vai começar a dar problema. E o nosso corpo é a mesma forma, é da mesma forma. Se a gente dá uma gasolina aditivada, né, a gente consegue que ele trabalhe na alta performance. Então, é sempre escolhas. Sempre quando olhar os alimentos, sempre quando olhar o teu dia a dia, escolher em que performance você quer trabalhar hoje. Em que performance do seu corpo e da sua mente você quer adaptar hoje. Começar a mudar, começar a melhorar o teu estilo de vida para você realmente trabalhar no máximo que você puder. Porque já tem muitos radicais livres e estresse oxidativos acontecendo para o contrário, né? Então, eu acho que é muito importante a gente começar a olhar assim para dentro de si, começar a se autoanalisar para poder enxergar o melhor que você pode oferecer para você mesmo, né? É o básico, assim, é trabalhar em alta performance no máximo de áreas da sua vida que você puder, inclusive
mental, social, emocional, e tudo isso a gente alia num contexto, né? Agora eu queria aproveitar que a gente estava falando do hábito, desviar um pouquinho, mas também dentro dessa questão da alta performance, porque uma coisa que, enfim, aconteceu comigo, acredito que aconteça com todo mundo, até dentro também dessa questão que até no livro do Poder do Hábito ele fala um pouco sobre isso, que geralmente quando a gente muda, consegue mudar um hábito chave, outros hábitos vão a reboque, outros bons hábitos vêm a reboque. Verdade. Então, acho que boa parte do pessoal que me segue sabe que eu fui praticante de Krav Maga, cheguei a dar aula durante um tempo, bastante tempo, aliás. E realmente, na época que eu estava treinando mais, até a própria mesma alimentação ia mudando por conta própria. Eu não fazia nenhum esforço próprio, vou me alimentar melhor, mas o próprio corpo, como você falou, o corpo pedia uma alimentação melhor, pedia um sono de melhor qualidade. Então, dentro desse contexto de mudança de hábito, mudança alimentar, aí já puxando mais para o lado do físico, de botar o corpo em movimento para ajudar a mente a oxigenar melhor e a trabalhar em alta performance. O que você tem para a gente enfim, de dica ou de processo que a gente possa incluir na nossa rotina para dar de novo, esse pequeno ajuste que pode dar um grande resultado? Então, não, eu acho que assim, incluir um exercício físico é base, né? Assim, você tentar tirar meia hora de caminhada ou de algum exercício, de alguma coisa que você gosta, o que você falou, o esporte, a atividade física, ela acaba puxando realmente. Não tem como você, né, competir muito, não tem muito como ser as duas coisas. Ou você é sedentário ou você pratica atividade física. E a partir do momento que você pratica atividade física, ela já vai te puxando para melhor hábito saudável. Você já vai sentindo essa disposição, você já volta da caminhada falando, opa, não, eu caminhei, né? Por que eu vou comer agora um hambúrguer? Você volta mais disposto, né, a melhorar aquele hábito de vida, e isso vai puxando, uma coisa vai puxando a outra. Outra coisa também que pode ser incluída e que melhora muito, que puxa bons hábitos, que melhora a tua performance, é o sono. A gente sabe que o sono é muito importante. Ter um horário, uma rotina de sono adequada, muitas vezes é muito difícil para vocês, mas é muito importante. A gente organizar, a gente estabelecer o nosso ciclo circadiano, né? Que é o nosso relógio fisiológico, é muito importante. Então, assim, ter um sono de qualidade, 8 horas por dia. Tem pessoas que precisam de menos horas por dia, mas assim, é muito importante você tentar ter um sono de qualidade. E isso, a gente tem uma higiene do sono também que precisa ser praticada, né? Que muitas das vezes nós não fazemos, que é você realmente 2 horas antes de dormir tentar não mexer muito em celular, desligar eletrônicos, né? Tentar manter a casa mais escurinha, né? Que às vezes não, a gente não consegue. Chás, como eu gosto, eu trabalho na fitoterapia, às vezes a gente faz algum suplemento, algum fitoterápico que a gente auxilia no sono, mas aí já é uma coisa mais individualizada. Mas tem óleo de lavanda que você pode pingar no travesseiro, né? Que são óleos essenciais que ajudam na produção da melatonina, que ajudam no sono mais profundo, né? Você chegar no sono mais profundo. Então, assim, e entender o teu organismo. Tem gente que trabalha numa performance melhor pulando o café da manhã e fazendo o jejum, né? Que eu sou tão apaixonada, porque realmente a gente tem melhoras imunológicas, cognitivas, de performance através do jejum intermitente. Então, assim, tem pessoas que não precisam do café da manhã e conseguem manter aí 14, 16 horas de jejum e conseguem performar numa melhora, numa alta performance muito boa através do jejum. Mas tem pessoas que já necessitam do café da manhã. Então, assim, você. Não, se você sabe que você vai trabalhar de uma melhor forma tendo o teu café da manhã, que você inclua no café da manhã sempre uma proteína. Não comece o teu dia com carboidrato, né? Com pão francês, nada disso. A gente tem aquela fome noturna, né? Final da tarde, assim, vai dando umas 6, 7 horas da noite, parece que a fome vai aumentando. E isso tem uma total relação com o nosso café da manhã. Quando a gente começa o nosso dia
com proteína, um ovo mexido, ou um shake com uma proteína com whey, ou com uma proteína vegetal, a gente consegue diminuir aquela fome noturna. Olha como o nosso corpo é incrível, assim. E são coisas que a gente acaba não associando. Ah, mas eu tenho uma vontade de comer doce à noite, eu tenho uma fome noturna no final da tarde muito grande. E aí, quando você começa o teu dia com uma proteína de boa qualidade, que você não começa com um carboidrato de alto índice glicêmico, ou seja, um pão, um farináceo, alguma coisa assim, você já consegue ter uma resposta no final da tarde. Então, assim, você incluir um bom café da manhã quando você precisa, talvez trabalhar com jejum intermitente, que também faz que a gente conclua a performance de uma melhor maneira. A melhorar o sono, né? Colocar uma noite de sono mais tranquila, quem pode, né? Porque quem tem criança em casa acaba acordando. Eu não sei E o aí que a que é gente isso, já tem entende, alguns anos, o que que é uma noite inteira de sono. a gente entende também essa parte, tenta melhorar outros lados, em compensação a gente tenta manter uma alimentação bem melhor. E aí, até por conta de criança pequena, a gente acaba comendo melhor também, né? Porque a gente incluindo a criança no nosso dia a dia, às vezes a gente, não, já estou fazendo os legumes dela, e aí você acaba incluindo também no teu dia a dia. Mas Mais ou menos, mais ou menos. tentar sempre modular essas áreas, que eu acho que é muito importante e vai ajudar muito na operação durante o dia. E fala um pouquinho mais do jejum. Como você falou, eu já faço há algum tempo já, eu me sinto muito bem. E foi tentativa e erro, assim. Foi tentativa. Eu já, lá atrás, já tinha tentado aquela questão antigamente, não sei se ainda se fala na nutrição, mas comer de 3 em 3 horas. Você antigamente andava com uma caixa de barrinha de Nutri na mochila, porque tinha que comer de 3 em 3 horas. Cara, aquilo nunca funcionou para mim. E Não. aí, sem querer, pela rotina mesmo, pelo hábito, fui jogava o almoço cada vez mais para frente. Às vezes saía de casa na correria, não dava tempo de comer nada. Aí comecei a observar que quando eu tomava café, eu sentia fome mais cedo. E quando eu não tomava café, às vezes só ia sentir fome 2, 3 horas da tarde. E aí, muito tempo depois, é que eu fui descobrir que existia esse negócio de jejum intermitente. Já fazia sem saber. Já Agora, sabe você, como fazer sem saber. especialista, conta pra gente aí como é que funciona. Óbvio que, como você falou, não é para todo mundo, acho que é uma questão Sim, muito individual. sim. Mas se puder falar um pouquinho mais. Claro. Então, eu sou super fã do jejum, né? Eu gosto muito de trabalhar com jejum. E realmente, antes a gente tinha essa questão das 3 em 3 horas, que tinha que comer, ainda se dava, né, a desculpa de que o metabolismo vai ficar lento. Mas graças a Deus, a nutrição, como a medicina, como a fisioterapia, como a psicologia, estão o tempo inteiro estudando e fazendo novas descobertas e tentando melhorar a nossa performance, né? Que é do nutricionista para vocês. E já caiu por terra, né? Já temos dezenas de estudos que esse fato de comer de 3 em 3 horas é necessário para algumas pessoas e desnecessário para outras. Então, assim, entendam, tem pessoas que a gente realmente precisa trabalhar com uma alimentação de 3 em 3 horas. Um compulsivo, uma pessoa que tem uma necessidade de se alimentar o tempo inteiro, que a gente precisa fracionar as refeições para que ela não desconte tudo em uma única refeição à noite. Então, assim, isso é muito importante para quem é compulsivo, que tem um distúrbio alimentar. Mas não é necessário para todo mundo. Ou seja, se você não tem um distúrbio alimentar, se você não tem uma compulsão noturna em alguma refeição específica, e aí a gente fala de compulsão mesmo. Não é a palavra compulsão que todo mundo usa hoje em dia para definir porque está comendo um pouquinho mais na quarentena. Não, compulsão doença mesmo, que é uma coisa muito séria. Então, assim, o comer de 3 em 3 horas não é necessário para todo mundo. E é o que eu falei no começo, é você aprender a ouvir teu corpo. É ouvir quando você tem fome. A gente sabe que os nossos, né, antepassados, eles não comiam de 3 em 3 horas. E eles
tinham uma performance maravilhosa, porque tinham que caçar, porque, né, comiam uma vez ao dia, porque dormiam no cair do sol, né, e acordavam com o nascer do sol, então o ciclo circadiano estava completamente perfeito, né. Então, assim, o comer de 3 em 3 horas não é necessário. E, assim, a gente hoje em dia já lida até com 2 refeições ao dia, mas 2 refeições saudáveis, 2 refeições boas, que tenham nutrientes, que tenham qualidade de nutrientes. E o jejum, a gente trabalha durante toda a vida, assim, sabe? Eu gosto muito de jejum. A gente tem vários protocolos de jejum. Às vezes a gente começa, uma pessoa que não é muito adaptada ainda, a gente começa com 12 horas, que é, por exemplo, a gente começa de 8 da noite às 8 da manhã, e a gente aumenta de 14, 16, até 18 horas. Hoje em dia a gente já tem algumas pessoas que já conseguem levar isso numa boa. O mais importante do jejum é o quê? É você não fazer o jejum e depois, quando acabar o jejum, não, eu posso comer meio-dia, né? Eu parei de comer na noite anterior e vou comer meio-dia. E aí encher aquela refeição de gordura, de carboidrato, e aí isso realmente vai te fazer mal. Mas você pegar e distribuir aquela janela alimentar que você tem com boas refeições, com refeições de qualidade, o jejum vai te ajudar muito na performance mental. O jejum é super estudado hoje, inclusive para cirurgiões que têm que fazer cirurgias detalhadas, né? Que a gente precisa de um foco, de uma performance, de uma alta performance, atletas, até para emagrecimento a gente tem resposta, mas aí é consequência. Então, assim, o jejum ele está muito associado hoje à alta performance cognitiva e de prevenção de várias doenças. Assim, é muito, Eu muito acho que estudado. aí vou associando aí com o nosso mundo do trading, o que principalmente o público day trader, que está muito realmente, que precisa estar com a atenção sempre realmente muito aguçada. Então, o que eu O percebo jejum é maravilhoso. principalmente, você não tem aquela, a gente estava falando lá no início da live, você às vezes come um prato de arroz com feijão, que é o típico, nosso prato mais típico de todos. Da meia hora do almoço, dá aquele pico de insulina, aquele sono. Aí todo mundo reclama, pô, à tarde não tem trading, à tarde o mercado tá parado. Claro, todo mundo tá com a Todo barriga mundo cheia de arroz com dormindo. feijão, todo mundo quer dormir. Então, se o Sim. cara tá ali focado, ou partiu para oleaginosa, ou tá num Ou se ele jejum, conseguiu então ele manter um consegue, jejum, né? né? Então ele vai conseguir estar ali atento, focado, vai estar ali no flow do trading. E tem E muita eu, assim, gente, Thiago, que se questiona, né? Porque sente um pouco de dor de cabeça no começo, porque sente tonteira, porque sente fome. E eu posso garantir, sim, que essa fase passa. É uma adaptação mesmo do corpo, né? Então, assim, você começar o jejum, começa com um curto período, vai aumentando, e com certeza daqui a pouco você vai estar ali operando, ainda ativo, com a tua mente super ativa. Vai esquecer que está em jejum, e quando você vê, você está trabalhando em alta performance e a fome já foi embora, né? Assim, é muito adaptação do corpo, porque ele não percebe que você não comeu, ele vai, continua trabalhando na alta performance dele, você continua concentrado na bolsa, né, ali no teu trabalho, e você, quando vê, já foi, assim, né, já conseguiu ah, fazer 14 horas de jejum. e o mais interessante, assim, o mercado absorve muito a gente, principalmente quem está ali olhando o monitor, a gente fica literalmente absorvido. E às vezes, como você falou, às vezes, claro, cada um tem que se conhecer, inclusive na parte do trading, não adianta querer copiar a fórmula do outro, você tem que se conhecer, entender o que vai funcionar para você. São válidos testes, você testar setups diferentes, testar formas diferentes de se nutrir, mas uma vez que você achou aquele ponto, vai estar tão absorvido ali no trading, e como você falou, é melhor você saber o que você precisa ter do seu lado, se é
um nut, se é uma barrinha de cereal, se é realmente parar. Às vezes vai ser o melhor para você, vai ser parar para fazer uma refeição, dar uma volta no quarteirão e voltar para fazer o Exatamente. trade na parte da tarde. Então, assim, a gente tem diversas respostas válidas. Agora, é importante ter esse guia, como você falou, pegar essas dicas com você do como se alimentar melhor, como, enfim, botar o corpo em movimento de uma forma mais eficiente, como e comigo você pegar qual é o setup mais eficiente para aquele seu estilo operacional. Se você conseguir casar o operacional do trading com o operacional do corpo, você vai estar É o realmente casamento em altíssima perfeito. performance, que é o que a Sim, gente quer aqui. Nem todo dia vai ser gain, mas os dias bons têm que ser muito bons. E os dias sim. ruins têm que ser o mínimo. Exatamente. E é aquilo, quando você começa a ver que você está trabalhando em uma performance melhor do teu corpo, você vai se entendendo, isso vai fluindo, né? E quando você vê, você já está fazendo várias transformações. É aquilo que você falou, você não fez porque sabia que era o jejum intermitente. Não, foi porque você foi se conhecendo, porque o Krav Maga foi te puxando também e foi te exigindo melhor performance. E aí, quando você vai descobrindo a tua melhor performance, eu hoje já entendo, assim, que quando eu preciso de um foco maior, de uma concentração maior, eu sei que eu funciono muito melhor no jejum. Então, eu prefiro estar em jejum do que ter comido alguma coisa ou ter me alimentado com alguma coisa. Mas você começa a se entender e você começa a incluir no teu dia a dia coisas que vão te puxando e que vai melhorando. Ó, colocaram ali, eu esqueço de tomar água, né? Isso é muito, é o que eu falei, a questão de você superestimar a fome e subestimar a sede, porque você esquece da sede, né? E a gente sabe também que a ingestão de água faz com que a gente também consiga ter uma resposta melhor do nosso organismo, né? Que a gente consiga trabalhar com o corpo melhor. E isso aí é fisiológico, né? Não tem como. Agora, eu queria aproveitar que a gente já está chegando perto, se eu não me engano, o máximo que a live fica é uma Aham. hora, então a gente já está chegando perto do final. Eu sei que a sua especialidade é nutrição, mas eu vejo pelo seu Insta, você posta muita coisa sobre a atenção plena, né, o mindfulness. Sim. E eu acho que isso é fundamental dentro desse processo do autoconhecimento, como trader e como pessoa, enfim, em todas as áreas. Quer falar um pouquinho disso antes da gente encerrar? Quero sim, sabe? Porque é muito importante, é o que a gente falou no começo. É você começar a se entender como um todo, né? E eu sempre falo isso, a gente não se vitimizar. A gente realmente olhar e trabalhar o mindful eating, o mindfulness, né? Que é você dar atenção ao que você está fazendo. Se você está realmente no trader, se você está operando, se você está ali focado no que você está fazendo, é você realmente prestar atenção e colocar o teu foco e a tua atenção plena ali naquele momento. E aí a gente traz isso também para a alimentação. Quando você se alimenta, você tem que realmente dar atenção ao que você está fazendo, ao alimento que você está ingerindo. E aí vai muito também das dicas que eu falei agora, né? Que é você tentar colocar alimentos que vão te agregar performance. E quando a gente faz isso, a gente tem que entender e entender o nosso corpo. E quando a gente começa a entender o nosso corpo, a gente está dando atenção a ele. E a gente está dando atenção ao que a gente está ingerindo. E a gente está dando atenção à nossa alimentação. Então, é você sempre tentar modular todas as áreas. A gente entra também com a meditação, né? Que hoje em dia tem estudos maravilhosos, né? Voltando a técnicas de respiração que você consegue também melhorar a tua performance. Por quê? Porque você está ali na adrenalina. E quando você respira melhor e quando você encaixa o teu eixo, né? Quando você consegue se concentrar de uma maneira melhor, você consegue performar melhor. Então, assim, é trabalhar técnicas de respiração, trabalhar técnicas de meditação, melhorar o teu hábito e estilo de vida realmente, de você conseguir alcançar os teus objetivos. Isso não só na alimentação, isso
não só na bolsa, na performance, mas em todas as áreas da tua vida, né? A gente não se vitimizar e a gente saber que a gente não dança conforme a música, a gente faz a nossa música, né? A gente faz a nossa Aliás, dança. uma coisa que você falou de não se vitimizar. Na bolsa, a gente tem que ser, não é lugar para Não é mimimi. Você vitimismo. tem que ser, você é responsável pelos resultados Todos os bons e resultados. ruins. No final das contas, quem está apertando ali o botão, quem está escolhendo a operação é você. Por mais que recorram a profissionais como eu, analista, ou como você na parte aí de nutrição, no final das contas, quem vai tomar a decisão final, quem vai executar a ação é você. É Sim. você, cliente, é você, operador, é você, trader, é você, pessoa. Então é muito importante você assumir essa responsabilidade e assumir mesmo. Não é saber que tem a responsabilidade, é assumir a responsabilidade e agir de acordo. E com isso você conseguir fazer as mudanças necessárias e conseguir chegar realmente nas metas que você traçou de performance em todos os campos da sua vida. De novo, o ser humano é um só, nós somos um único e tem todas as dimensões estão ali ligadas. Então não adianta eu ser um cara super técnico, super profissional e as outras áreas estão largadas de mão. Isso vai desmoronar ali na frente. Isso tem vida Sim. curta. Então a gente tem que equilibrar todos os pratos aqui para realmente subir o nível de todas as áreas juntos. Às vezes uma vai na frente e puxa as outras, mas de novo, não adianta eu ter um super setup, ser um super operador, se eu não tenho amigo, minha família está largada, estou só comendo besteira, daqui a pouco eu estou doente, e aí no final das contas vai Exatamente. tudo desmoronar, né? E é o que eu falo muito sempre, assim, para a gente, né, começar a terminar. Hoje, a gente se dá ao luxo de escolher o alimento, né? Você tá ali, você tá com saúde, você tá operando, você tá trabalhando, mas a gente não pode esquecer do nosso corpo, a gente não pode esquecer do nosso templo. Por quê? Porque hoje ele tá trabalhando de uma maneira legal. E você está podendo escolher o alimento que você está colocando. A frase, né, o faça do seu alimento o seu remédio é muito verdadeira. Porque amanhã ou depois, imagina, a alta tensão que vocês vivem, aquela adrenalina o tempo inteiro, e aí você não cuida do seu corpo para você não poder mais escolher o seu alimento e ter que incluir medicações e remédios, é um pulo. Então, assim, é não dançar conforme a música mesmo, é fazer a sua música, é fazer a sua dança e fazer com que você tenha todos os dias a sua melhor performance. Bom, a gente está chegando aqui no final. Então, Monique, queria te agradecer aí pelo tempo, pelas dicas. Acho que foi muito Nada, eu que proveitoso. agradeço. Acho que a gente conseguiu trazer aí uma nova forma de enxergar, que a gente acaba vendo a vida de forma muito seccionada e a gente Sim. tentar trazer, unificar essas divisões, entender que a gente roda como um mecanismo integral é importante. Então, deixa seu recado aí onde a gente te acha. E essa live vai ficar gravada depois. Quem não conseguiu assistir ela toda, vai ficar gravada no feed. E depois eu vou subir para o YouTube também. Então, Tá, dê a sua então, dica eu final. que Ah, só mais agradeço. Ah, antes de você falar, peraí. Semana que vem, eu vou mandar também outros conteúdos estendendo esse assunto que a gente teve hoje. Enfim, replicando aí essas dicas aí para a gente poder. Porque às vezes, muita coisa e tal, a gente não dá para anotar tudo. Mas a gente vou trazer semana que vem, eu vou trazer isso de novo para vocês aí no Instagram. Mas vai aí, Monique. ótimo. Não, eu que agradeço o convite, assim, é fantástico quando você vê que as pessoas começam a pensar, é o que você falou, como um todo, né? A gente aliar todas as áreas dentro de uma só, entender que nós temos que trabalhar sempre na nossa melhor versão. Eu atendo na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, né? E quem quiser me segue lá no Insta, Monique S. Nutricionista. Tem aí no Insta do Thiago, vocês vão achar. E é um prazer, eu também vou continuar nesse assunto, vou tentar dar algumas dicas lá. E a gente vai sempre trabalhar juntos para poder tentar levar a melhor informação e o melhor
estilo de vida, né? Eu acho que como profissional da saúde, o que eu busco hoje em dia é que todos tenham informação. E às vezes uma informação pequena que pode fazer uma grande diferença. Então, é isso. Adorei. Muito obrigada. Beijo nos Valeu. estagiários. Beijo na Pode Vai. deixar. Valeu, Pessoal, muito Monique. Obrigado. obrigada. Boa Pessoal que noite ficou aí para com a todo gente até mundo. agora, obrigado. E o pessoal que está vendo a gravação também, muito obrigado. E a gente se vê amanhã lá na Arena. Um abraço.